Atos capítulo 3, vamos ler. Acompanhem na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, e por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, estamos aqui novamente diante de um evento que chamou a atenção das pessoas que estavam ali em Jerusalém, que estavam ali indo ao templo. Eles se depararam com o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Imagine que você tivesse a oportunidade de adentrar a sala do trono, que você comparecesse diante do Senhor Jesus ressurreto, e fosse dado a você a oportunidade de fazer um pedido. O que você pediria ao Senhor Jesus? A cura de um ente querido? A solução de um problema familiar? A solução dos seus problemas financeiros?
Ou você pediria que Jesus acabasse com a fome na terra, acabasse com as guerras, acabasse com a doença. Mas a questão é que todos esses eventos e circunstâncias são apenas sintomas do nosso problema. O nosso problema não é a enfermidade. O nosso problema não é a fome, não é a injustiça. O nosso problema é a rebeldia contra Deus, é o afastamento de Deus, é o homem querer seguir, andar e trilhar o seu próprio caminho. O nosso problema é o pecado. Todas essas outras misérias, todas essas outras aflições da vida humana decorrem da presença e da existência do pecado. E Jesus não veio apenas lidar com os sintomas. Jesus não veio apenas matar a fome e curar. Jesus veio atacar e lidar com o problema principal, com a causa de todos os males. E para isso ele foi até a cruz do Calvário, para morrer e pagar pelos nossos pecados. O que nós temos aqui? Homens maravilhados. Maravilhados com as obras de Deus, admirados. Mas isso não é a mesma coisa de entender o Evangelho. Isso não é a mesma coisa de compreender o Evangelho e ter um compromisso com o Senhor. Você pode se admirar das coisas que Deus faz. Você pode até gostar desse ambiente, de estar no meio do povo de Deus. Mas você precisa entender o que é o Evangelho. Qual é a exigência do Evangelho? E qual é o compromisso que você precisa assumir com o Senhor? Então nós temos aqui nesse relato pessoas que estão maravilhadas, que estão espantadas com o milagre, com o sinal, mas que ainda não entendiam o que era o Evangelho. A semelhança de Atos capítulo 2, nós temos aqui um evento miraculoso. E a partir desse evento se reúne uma multidão. E diante daquela audiência, daquele povo reunido, Pedro então ele começa a explicar o evento. Ele começa a dizer o que aconteceu, por que e para que aconteceu. Então aquele milagre dá oportunidade para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja proclamado. E a primeira coisa que acontece aqui é a admiração. A admiração por Jesus e seu poder. E Jesus veio agir num mundo caído e cheio de feridos. O texto fala que era a hora nona, cerca de 3 horas da tarde. Era a oração da tarde. Ali estava um coxo de nascença, que nunca soube o que é estar em pé. O que nunca soube o que era andar em suas próprias pernas. Um homem que dependia de esmolas, necessitado. Você se identifica com esse homem? Um homem que estava fora do templo. Nós também, por causa do pecado, não podíamos andar na presença de Deus. A nossa enfermidade, a nossa doença do pecado, também nos colocava rastejando. Nós também não tínhamos condições de pagar a nossa dívida diante de Deus. Nós também éramos pobres e miseráveis, carentes, com uma dívida além das nossas possibilidades. E nós também estávamos do lado de fora do templo. Nós também não podíamos desfrutar do acesso à presença de um Deus que é santo, santo, santo. Aquele coxo como que representa a miséria, a falência da humanidade, do homem. Que sem uma palavra de poder do Senhor Jesus, não pode ser curado, não pode ser perdoado, não pode ser justificado, não pode adentrar a presença, a comunhão de Deus. Aquele homem, de certa maneira, ele retrata essa realidade. Ali nós vemos como o pecado, ele humilha o ser humano. Nós vemos ali a consequência do pecado. Um homem pobre, um homem miserável, um homem que dependia dos outros, um homem sem saúde.
quando você adentra uma unidade de saúde do governo, quando você adentra uma enfermaria, um corredor, você se depara ali com uma cena como que de guerra. A falta de assistência, a falta de recurso. E tudo isso, meus irmãos, se dá por causa do pecado. O pecado traz a tragédia, o pecado traz a enfermidade, o pecado traz a doença, o pecado traz a injustiça, a desonestidade. Todas essas implicações desse cenário da miséria humana decorrem do pecado. Então essa cura, ela não é um fim em si mesmo. A tarefa de Pedro e de João não terminou. Mas aquilo ali servia apenas para apontar para algo maior, para alguém maior. Aquele sinal, aquele milagre servia para apontar para a beleza, para o poder de Cristo e para o novo mundo que ele estava trazendo. A restauração de todas as coisas que já estava começando. Eles encaram aquele coxo. E esses deficientes, necessitados, portadores de necessidades especiais, que ficam na rua, passando por uma situação de mendicância, muitas vezes eles se transformam em pessoas invisíveis. Pessoas das quais os homens desviam o olhar, fingem não ver. Mas aqui acontece justamente o contrário. Pedro e João colocam os olhos nele, o encaram, o notam, o percebem como pessoa e falam para ele: olhe para nós. O coxo olha, como que na expectativa vai sair uma nota gorda, talvez agora vai sair uma esmola de primeira, mas ele logo já fica desapontado com as palavras de Pedro e João. Não tenho prata nem ouro. Como não? Não tem nada. Olha para mim para dizer que não tem nada. Eles tinham algo muito mais valioso. Eles tinham algo muito mais sublime para oferecer àquele homem. E em nome de Cristo, eles dizem: levanta e anda. Em nome do Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantam e ele se firma e já começa. Não precisou de fisioterapia. Não houve necessidade de fisioterapia. Ele já saiu, foi correndo e pulando. A cura foi instantânea, foi imediata, foi completa. A restauração ali dos seus movimentos, da sua musculatura, dos seus nervos, foi realizado instantaneamente pelo poder do nome de Jesus. E aquele homem, ele se colocou ao lado de Pedro e João. Ele ficou ao lado deles. E ele deu testemunho da sua cura. O texto vai dizer: apegando-se ele a Pedro e João. Ele ficou ali ao lado deles. A admiração por Jesus e pelo seu poder. Jesus veio agir nesse mundo. Pessoas feridas, um mundo caído, um mundo necessitado. Mas aí vem agora uma acusação. Jesus e a sua identidade, o Filho de Deus. Pedro agora vai dizer quem é esse Jesus. Pedro vai dizer agora como isso aconteceu. Pedro diz: por que vocês estão espantados? Por que vocês estão maravilhados, olhando para nós? Como se pelo nosso poder ou piedade, pela nossa fé, isso acontecera. Se fosse realmente pelo nosso poder, vocês poderiam estar admirados e espantados. Mas foi pelo poder, pelo nome do Nazareno. Aquele que vocês entregaram, que vocês traíram, que vocês crucificaram. E vocês têm que estar admirados de vocês ainda estarem vivos. Depois do que vocês fizeram com Jesus. Vocês ainda estão vivos.
Então Pedro aqui ele vai refutar o pensamento de que ele curou o coxo com o seu poder. Ele tira o foco do coxo, ele tira o foco de si mesmo e de João, ele tira o foco do milagre. E Pedro diz, olha, o mais importante que aconteceu aqui é que o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo. O Senhor Jesus ainda está agindo, atuando, transformando e fazendo nova todas as coisas. Isso é o centro da mensagem do Evangelho. Isso é o centro do que acabou de acontecer. O foco aqui não são os apóstolos. O foco aqui não é o homem que foi curado. O foco, a ênfase, é na pessoa do Senhor Jesus. Vocês estão olhando para nós, quando vocês deveriam estar olhando para Deus. Deus glorificou o seu servo, uma referência ao servo sofredor. Ele começa a sua mensagem no verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, esse Deus glorificou a seu servo Jesus. Isaías 53 vai falar do servo. Fala que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse servo sofredor, ele sabia o que aquele coxo passava. Ele sabia o que era ser ignorado, desprezado. E o texto continua que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas esse servo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele coxo foi sarado. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Pedro aqui, ele começa a apresentar o Senhor Jesus. E ele começa dizendo que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias, é o cumprimento das promessas. Ele é aquele a respeito de quem os profetas falaram, anunciaram. O servo de Deus, seu servo Jesus. E Pedro agora ele se transforma num promotor. Ele vai colocar aqui uma acusação diante daqueles homens que estavam ali maravilhados, espantados. E ele vai dizer, vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês o negaram, o entregaram, o mataram, o autor da vida, o Santo de Israel. Contudo, vocês estão maravilhados por esse homem que se levantou. Né? Vocês deveriam se maravilhar por ainda estarem vivos. O Calvário pode ter sido a última palavra do homem para Jesus. Mas a última palavra de Jesus, para Jesus, da parte de Deus, foi um sepulcro vazio. Jesus venceu a morte, ela não o pôde deter. Nós, homens, somos incapazes de salvar alguém, de oferecer salvação a alguém. Nós somos meros instrumentos de Deus. E Pedro entendeu isso muito bem ao dar toda a honra, toda a glória a Jesus, e não a si mesmo. Um ateu nega a existência de Deus. O agnóstico é aquele que diz que não há conhecimento, que não é possível saber. Ele nega a existência de Deus e ele culpa Deus. Ele diz, olha Deus, se o Senhor ao menos tivesse se revelado, se o Senhor ao menos tivesse me dado evidências para julgar e tomar uma decisão, mesmo com o céu declarando a glória de Deus, mesmo com a sua consciência anunciando,
que existe Deus, mas o agnóstico é aquele que decide ignorar, fazer de conta que não entendeu. Paulo diz em Romanos 1 que o homem é indesculpável. E aqueles homens ali a quem Pedro se dirige, muitos deles viram os milagres de Jesus. Muitos deles viram os sinais, comeram do pão que foi multiplicado. Mas ainda assim não creram, ainda assim rejeitaram. Deus ressuscitou a Jesus, o seu filho. E ele não fez isso com Maomé, ele não fez isso com Confúcio, ele não fez isso com Buda, ele não fez isso com mais nenhum outro. O Senhor Jesus é único, é singular, é exclusivo. E ainda assim algumas pessoas dizem que você pode seguir qualquer religião, que você pode crer em qualquer coisa. O importante é você ser sincero. O importante é você fazer o bem. Seja sincero, seja bom o suficiente. Mas você pode crer em qualquer coisa. Deus ressuscitou apenas o seu Filho, apenas a Jesus. Ele é único, ele é singular, ele é exclusivo. Ele é o único caminho. Pedro então transformou aquele templo num tribunal. Apresentou as provas de acusação contra aqueles homens. Sua maldade, sua incredulidade. Mas ele, de promotor, ele vai virar agora um advogado de defesa. Ele vai apresentar aqui agora recurso para aqueles homens que estavam debaixo de acusação, debaixo de condenação. E Pedro então vai dar a eles um recurso, um meio de serem absolvidos. Então nós temos pessoas admiradas, nós temos a acusação, vocês negaram e mataram a Jesus, e agora nós temos ânimo. Jesus é a sua missão, o Salvador. A mensagem de Cristo vai ser oferecida a um mundo que já está sendo restaurado. Ele diz no verso 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quando nós olhamos para o evento da transfiguração em Mateus 17, vai dizer assim que falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A ele ouvi. Se você quer ser absolvido, se você quer ser perdoado, você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa dar ouvidos a Jesus. Você precisa segui-lo. Você precisa se render a ele. Pedro diz, olha, vocês mataram o autor da vida, mas até isso pode ser perdoado. Pedro diz àquelas pessoas que elas precisam lidar, encarar a realidade dos seus pecados. Não dá para ignorar, fazer de conta de que não existem pecados, de que não daremos contas a Deus, que não estaremos diante dele. Não dá para pegar a nossa culpa e jogar para debaixo do tapete. Essa não é uma solução sábia. Precisamos encarar a realidade da nossa maldade. Você precisa ser convencido disso? De que você é um pecador? De que você algum dia já desejou no seu coração o mal a alguém? Que você já foi agressivo a alguém? Que você já faltou com a verdade numa determinada situação? Você precisa ser convencido da sua pecaminosidade? Eu acredito que não. Mas o que você faz com a sua culpa? O que você faz com a realidade do seu pecado, do mal que habita em nós?
de que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, de que nós não conseguimos viver vidas justas no padrão de Deus, nós precisamos encarar essa realidade. Você já ouviu o Evangelho? Certamente. A maioria de vocês eu acredito que sim. Mas a pergunta é, você já conhece o Evangelho? Você já experimentou o Evangelho? Você já recebeu na sua vida o poder do Evangelho? Esse Evangelho que quitou a nossa dívida, que nos deu recursos que nós não tínhamos. Esse Evangelho que nos fez nos colocar de pé. Esse Evangelho que nos fez adentrar a presença de Deus e não apenas ficar à porta do templo. É esse Evangelho de Jesus que restaura, que levanta, que ergue, que perdoa, que quita a nossa dívida e que nos leva à presença de Deus. Porque o véu do templo foi rasgado, porque um novo e vivo caminho foi aberto através do Senhor Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Boas notícias. Não precisamos carregar a nossa culpa, não precisamos ficar embaixo de condenação, não precisamos viver na expectativa de quem sabe um dia ser achado digno, ter feito o suficiente. Jesus já fez tudo o que é necessário. Jesus, o justo, aceito diante de Deus, e a justiça dele é lançada na sua conta. Quando você se reconhece e se vê como alguém carente, como alguém necessitado. Quando você entende que não basta ser religioso, que não basta participar, frequentar uma igreja, ter uma herança familiar evangélica, isso não é suficiente. Mas quando você entende que você precisa se render e se prostrar diante desse Jesus poderoso, esse Salvador, e assumindo e confessando diante dele a sua culpa, o seu pecado, a sua falência, a sua impotência. Como aquele cego orou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Somente quando houver no homem esse quebrantamento, essa fé, esse se derramar diante de Deus, aí o ambiente vai estar pronto e propício para que o poder do Evangelho adentre esse coração, restaurando, renovando, reerguendo, quitando a dívida, dando comunhão à presença de Deus. Já nessa vida, Deus nos oferece vislumbres do novo mundo. Pedro diz aqui que 3 bênçãos vão vir em decorrência do arrependimento. Tempos de refrigério, a volta de Cristo, pecados cancelados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Essa restauração já começou. Esse novo mundo já começou. Mas essa restauração não foi consumada, levada a cabo, a término. Nós aguardamos a consumação. Esse novo mundo começou na ressurreição de Jesus. Esse novo mundo começou com essa proclamação desse evangelho, com a salvação do ser humano, com a formação da igreja, desse povo santo, separado de Deus, com os milagres que são realizados pelo poder do nome de Jesus. São vislumbres.
Imagine a cortina fechada e por entre a cortina passa uma fresta de luz. E você vislumbra que o sol raiou, que o dia está amanhecendo, que um novo dia está se colocando aí fora. São vislumbres. E aqui nós temos vislumbres desse novo mundo, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais sofrimento, injustiça, dor, guerra, ódio, onde não haverá mais a necessidade de pedir esmolas, porque todas as coisas serão restauradas. Todas as coisas serão então perfeitas, porque o céu vai descer à terra, a nova terra, e o rei estará entre nós, e governará com paz e justiça. Ele é esse servo sofredor, esse profeta semelhante a Moisés, ele é esse rei davídico, ele é a semente de Abraão, e nele são abençoadas todas as nações da terra. E o que você vai fazer diante desse relato da palavra de Deus? Qual vai ser a sua resposta à palavra do Senhor? Você vai se alegrar e louvar a Deus, porque você já experimentou esse evangelho, porque você já experimentou esse poder na sua vida, e a semelhança daquele coxo, você já vive uma nova vida. Ou você vai fingir que esse assunto não lhe diz respeito, e você vai permanecer indiferente. Ou você também tem ainda a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se render diante de Deus, de parar de resistir, de parar de ignorar, e de entender que essa mensagem do Evangelho diz respeito a você. Essa é uma mensagem pessoal, endereçada a cada indivíduo, a cada homem, a cada mulher. E a mensagem de Deus é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, para que venham sobre vós tempos de refrigério, de renovo. Você está cansado? Você está desanimado desse mundo? Você está desanimado de lutar contra o pecado e sempre ser derrotado? Talvez você precise ainda se render diante de Cristo. Talvez você precise experimentar e conhecer o poder do Evangelho na sua vida. E você precisa, de maneira individual, responder a essa ordem: arrependei-vos. Pare de dar justificativas. Pare de dar desculpas. Pare de olhar para os homens, para o erro dos homens, para o pecado do outro. Aquilo que Pedro falou: vocês estão olhando para nós, quando deveriam olhar para Deus. Pare de olhar para o homem e olhe para Deus. Olhe para o poder de Deus. E diante de Deus, derrame a sua vida. Apresente a sua vida. Confesse o seu pecado. Confesse a sua maldade. Confesse que você, pela sua própria força, você não é capaz de viver esse evangelho. E de viver na presença de Deus. E ser justo diante de Deus. Mas vá até Ele dizendo: Senhor, eu quero experimentar as bênçãos desse novo mundo, dessa nova criação. Eu quero experimentar o poder desse evangelho na minha vida, me levantando, me justificando, pagando a minha dívida e permitindo que eu possa viver em comunhão na presença de Deus. Tempo de refrigério, perdão dos pecados. É isso que está sendo oferecido aqui essa noite. Para quem que você está olhando? Para o vizinho?
para a igreja, para os seus erros, para as suas limitações, para a falha dos homens, dos líderes humanos. Encare o seu pecado e dirija o seu olhar para Deus e clame a Ele por misericórdia e se arrependa dos seus pecados em oração pessoal, individual, de maneira íntima. Você pode orar com as suas palavras, do seu jeito, com sinceridade. Apenas confesse a Ele o seu pecado e a sua miséria e clame por perdão, clame por restauração, clame que Ele faça na sua vida nova todas as coisas. E você vai experimentar a alegria que somente o poder do Evangelho pode trazer.